Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula é para o 8º ano do ensino fundamental e o tema da nossa aula, as Américas, Latina e Anglo-Saxônica. Nós vamos começar mostrando uma paisagem, da América Anglo-Saxônica. Uma bela imagem mostrando exatamente sobre as florestas coníferas, os pinheiros, e revela um pouquinho também do clima frio do norte, E nós vamos ver que isso é uma paisagem bem do norte da América Anglo-Saxônica. E nós temos, para representar a América Latina, nós pegamos uma imagem na Cordilheira dos Andes, que é Machu Picchu, E nós temos aqui por que América Latina e América Anglo-Saxônica. Nós podemos dizer que Novo Mundo, a princípio, os colonizadores, os europeus, eles usavam essa expressão para designar a América, esse continente que estava sendo colonizado. Só que nós vamos ver que latino e anglo-saxão vai ser utilizado para diferenciar culturas, mas muito mais do que isso. Em alguns momentos, nós vamos ver que isso vai ser utilizado também para mostrar a questão econômica. Tá certo? E só para lembrar, nós estamos na América, porque o continente norte, central e sul, isso é subdivisão. Ok? Então, vamos lá. A diferença marcante, é economia. Por quê? Como que a gente pode destacar isso? Por exemplo, o México está na América do Norte, mas ele não é da América Anglo-Saxônica. Quais são os países que formam a América Anglo-Saxônica? Canadá e Estados Unidos. E agora vem, por que nós falamos que esses nomes vão além da questão cultural? Porque o Canadá, ele foi colonizado por ingleses, mas ele também teve colonização de franceses, que são povos latinos. Tanto é que a língua oficial do Canadá não é a língua, são duas, é o inglês e o francês. Então, o Canadá teria que ser anglo-saxão e latino, mas ele é da América Anglo-Saxônica. Aí, nesse caso, nós vemos que a questão econômica pesou mais que a questão cultural. Ok? América Anglo-Saxônica são países que foram colonizados por povos de língua inglesa ou saxões, certo? Mas a diferença marcante entre as duas Américas é na economia, na qualidade de vida. Enquanto que os países anglo-saxões, ou da América Anglo-Saxônica, que são Estados Unidos e Canadá, desfrutam de bons índices de qualidade de vida, o IDH é alto, chega próximo de 1, não é isso? Nós, o que significa isso? Saúde, educação, o poder, a representatividade internacional desses países é muito grande, ok? São países desenvolvidos, tá? Nos países latino-americanos, nós somos considerados subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil. A desigualdade social
ela existe nos países da América anglo-saxônica? Sim, porém não é tão gritante quanto nos países latino-americanos. Eu não sei se você sabia, mas existem países na América Central aonde o número de analfabetos ultrapassa 50% da população. Já pensou nisso? Onde cerca de 60 a 70% da população não tem acesso à rede de esgoto e à água tratada. Isso acontece ainda na América, não é só na África, não. Então, nós vemos que, em muitos casos, a expressão latina é para mostrar isso. Tá certo? Então, e uma outra coisa. Existem aqueles que dizem que os países latinos foram colonizados, sofreram uma colonização de exploração, enquanto que os países anglo-saxões, ou da América anglo-saxônica, sofreu uma colonização de povoamento. A controvérsia aí é que muitos europeus que aqui chegaram vieram para povoar. Até 1530, Portugal não tinha interesse de povoar essas terras. Mas o governo português percebeu que se não povoasse isso aqui, ele ia perder essas terras. Então, houve uma colonização de povoamento, partindo desse princípio. Ok? Outra diferença é a cultural, que deve ser destacada, foi aquilo que eu disse. Foram colonizados por povos de língua inglesa e nós fomos colonizados por povos de língua latina. O português, o próprio francês, que boa parte do Canadá sofreu, por isso que eu falo que vai além da cultura, o espanhol, ok? E uma outra característica interessante, eu estava me esquecendo. Os países que sofreram uma colonização pelos povos saxões têm a predominância de povos protestantes. O que é protestantes? É porque no Brasil, especificamente no Brasil, nós usamos uma outra nomenclatura, evangélicos. Tá? É a mesma coisa. E os povos que receberam a colonização de povos latinos têm a sua maioria católicos. Tá? Os povos latinos de origem romana também. Ok? Hoje é comum ver o termo ser usado para discernir países mais pobres e países mais ricos do continente. Tá? Isso nós já explicamos para vocês também. E agora nós vamos falar especificamente da América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica é a região do continente formada pelos Estados Unidos e Canadá. E interessante, na América do Sul, depois nós vamos ver que tem povos, tem países, tem um país, né, que fala a língua de origem saxônica, mas, economicamente, ele faz parte da América Latina, ok? Os Estados Unidos, ou os Estados Unidos da América, como é chamado, localiza-se no norte do continente americano, tá? Na América do Norte. Por isso, muitas das vezes as pessoas falam, eu estou indo para a América, indicando que está indo para os Estados Unidos. É uma expressão que eu diria que, no mínimo, errada, porque você está na América. Ok? Aí nós temos um mapa dos Estados Unidos, que
Devido ao Alasca e ao Havaí, as terras descontínuas fazem dos Estados Unidos o quarto maior país do mundo. Se retirasse esses dois estados, o Brasil seria o quarto maior país do mundo. E o interessante é que o Alasca foi comprado da Rússia, ok? Na época da Guerra Fria. É uma explicação para a gente poder entender essa logística aí da Guerra Fria. Porque os especialistas perceberam que pelo fato do Canadá estar junto ali, né, colado no Alasca, seria fácil para a Rússia manter uma base militar, tomar o Canadá e, logicamente, invadir os Estados Unidos. Foi uma prevenção, tá? Lembrando, isso aqui foi em época de Guerra Fria. O país é considerado o mais influente do mundo e exerce forte domínio político, econômico, militar e cultural. Participa de diversas organizações mundiais e do Conselho das Nações Unidas. É forte a influência norte-americana em todos os lugares. Eu costumo usar como exemplo a Coca-Cola. Você só não encontra a Coca-Cola em 2 países em todo o mundo: Cuba e na Coreia do Norte. Em todos os demais, o que isso tem a ver, Eliane? Mostrando a influência norte-americana. O produto norte-americano está em todo lugar. Ok? Por exemplo, McDonald's. Você vê em todo lugar. O modelo norte-americano. Engraçado, por que na economia a gente não fala o sonho brasileiro? A gente fala o sonho americano ligado aos Estados Unidos. Isso é uma influência norte-americana em todo o planeta. Então, mostrando aí, ela exerce domínio político, econômico, militar e cultural. Militar é tão forte que cerca de 50% do poderio militar do planeta pertence aos Estados Unidos. Quem vai encarar? É para a gente pensar, ok? Então nós estamos falando sobre um país que é uma superpotência. Agora, é o melhor lugar do mundo para se viver, Eliane? Não. É interessante. Aí é uma foto mostrando, né, a influência norte-americana. Porque esses dias eu estava assistindo até no jornal o governo brasileiro liberando a alíquota para importar etanol norte-americano. Num país que tem fronteira para plantar cana de janeiro a janeiro. É um caso sério. Então, quais são as causas da hegemonia atual dos Estados Unidos? A desarticulação da URSS. Foi a desarticulação aí, é a extinção. Quando aquelas 15 repúblicas que formavam a URSS se desfez, e hoje nós temos a Rússia e todos os outros países, cada um com o seu governo próprio. A difusão de valores absolutos, né? Mercado livre e a democracia liberal são a ideologia mostrada pelos Estados Unidos. Mas é engraçado que para entrar um produto brasileiro lá, ou de qualquer outro país, o mercado não é livre, não. Mas para eles entrarem nos outros, é. A influência das grandes empresas norte-americanas e multinacionais, nós temos diversas no Brasil e no mundo.
Abertura comercial apenas para aliados. Desarticulação da União Europeia como força militar. Não tem. A União Europeia não tem essa força, esse poderio militar. Capacidade de articular recursos para levar a cabo intervenções militares múltiplas em cenários dos mais diversos. Isso nós vemos no mundo inteiro. Tá? Em vários lugares no Oriente Médio, nós temos em muitos lugares, as mãos, vamos colocar assim, as mãos do poderio norte-americano articulando e movendo, tá? Intervindo, favorecendo a eles, ok? Os Estados Unidos são considerados também uma nação multicultural, devido ao quê? À grande extensão. Isso é fácil de você perceber. O próprio Brasil. O Brasil, por ser muito grande, nós temos em as várias regiões vários costumes. E isso acontece também nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é muito grande. Lembrando, ele é o quarto maior país do mundo. Pouco maior do que o Brasil. Ok? E aí nós temos um mapa, né, ressaltando mais uma vez os estados e a grande riqueza cultural que os Estados Unidos têm. E aqui, uma coisa que valadarense conhece muito bem, é a entrada de imigrantes para os Estados Unidos. Tá? Devido ao seu poderio econômico, ele atrai muitos imigrantes para dentro do seu país, ok? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse assunto para fechar sobre essa questão da imigração. Nós vamos ver ainda um pouquinho na próxima aula, ok? Mas você, por favor, não esqueça de acessar a nossa plataforma. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, SMED GV. Ok? Tchau, tchau.